Fala amigos, eu sou o Note e pensa comigo. Para que você possa entrar na academia de magia, seu pai vende a própria casa e se muda para outra cidade, enquanto você é taxado de um fraco miserável por seus colegas de classe. Pessoal, começamos nossa jornada no anime Full Time Magister. Mofan é um estudante do terceiro ano do colegial. Nesse momento, ele acabava de fazer um difícil exame de admissão para uma escola. Ela não estava complicada por ele ser preguiçoso ou algo do tipo, mas sim porque a matéria é sobre magia. Há 3 meses, ele cochilou atrás das montanhas enquanto usava um colar em seu pescoço, que lhe foi entregue por um senhorzinho chavoso. Desde então, acordou na mesma realidade, com a diferença de que magia sempre havia existido. Os outros estudantes discutem sobre o quão difícil foi o teste, mas Mubai diz que foi muito fácil, e o que realmente importa é o despertar mágico que determinará com qual elementos eles têm afinidade. Toda a família Mu tem aptidão com gelo, então é praticamente certo que ele desperte como um mago de gelo. Mofan lamenta que só estudou por 3 meses seguidos, mas o exame abordado tinha 9 anos de material. Seu pai Xing fala para ele relaxar, pois lhe arrumou um emprego como mercador em uma cidade próxima. Mofan explica que ainda quer ser um mago, mas seu pai fala que as notas de seu filho não são suficientes para atender os requerimentos da academia de magia. Mofan segue determinado e consegue convencer seu pai, e diz que será um grande mago de sucesso e respeitado por todos. Algum tempo depois, o amigo de Mofan, chamado Zhang, explica que uma garota chamada Ning Shue retornou e está mais linda do que nunca, mas Mofan não demonstra interesse. Enquanto eles caminham, ele avista seu pai implorando para um homem poderoso chamado Muhi a convencer a escola a admitir o seu filho. Muhi fala que ele já foi reprovado e que no passado ele tentou fugir com a herdeira da família Mu. Xing fala que naquela época Mofan ainda era jovem, mas felizmente voltou antes que algo ruim acontecesse. Ele explica que serviu a família Mu por muitos anos e fala que Mofan realmente quer se tornar um mago. Muhi diz que ele já falhou e se queria que Mofan passasse, deveria ter educado ele melhor. Xing diz que fará qualquer coisa para apoiar seu filho. Muhi então concorda a ajudar se ele der sua casa para ele. Naquela noite, Mofan recebe a boa notícia, mas sabe a verdade, pois seu pai explica que ele alugará a casa enquanto Mofan mora na escola. Seu pai também revela que Ning Shue finalmente voltou, mas Mofan diz que tudo que deseja agora é estudar magia para ganhar muito dinheiro para ajudar sua família. Naquela noite, ele se lembra de quando Ning Shue pediu para ele fugir com ela, pois ela preferia estar em qualquer lugar que não fosse sua casa. Depois que foram encontrados, Xing tenta levar a culpa por Mofan, que é apenas uma criança. Muhi, no entanto, diz que o garoto seduziu e sequestrou Ning Shue e ameaça quebrar as pernas uma por uma se ele a ver novamente. Dias depois, alguns alunos discutem como todos teriam seu despertar mágico naquele dia, e como todos eles desejam que o elemento fogo se torne seu talento, embora seja extremamente raro. Na sala de aula, um professor dá aos alunos um distintivo que mudará de cor após seu despertar com base no talento que eles têm. Outro aluno zomba de Mofan por ele estar ali apenas por causa de um favor e ri de como será constrangedor se ele não conseguir despertar um talento. Mubai é outro membro da família Mu e é o primeiro a despertar. Para surpresa de 0 pessoas, ele recebe o talento de gelo e o professor diz que as estrelas no distintivo irão mostrar a força do seu talento. Além disso, todas as 7 estrelas geralmente não são preenchidas, mas Mubai conseguiu começar imediatamente com uma estrela, o que significa que ele é excepcional. O resto dos alunos recebem seus talentos e ninguém mais conseguiu nem sequer obter uma estrela como Mubai. Na vez de Mofan, todos os alunos zombam dele, dizendo que com certeza ele receberá um elemento meia boca. Mofan toca no orbe e implora para receber qualquer coisa, pois seria melhor do que falhar. Durante seu despertar, ele observa uma cor roxa, mas nunca ouviu falar sobre um talento correspondente a essa cor. Os alunos ficam entusiasmados, mas é para outra pessoa que está em outra sala, que recebeu o talento do relâmpago, que só acontece a cada 1000 despertares, e é o elemento mais poderoso que existe. Mofan foi deixado sozinho na sala de aula durante seu despertar, e sua orbe muda da cor roxa para vermelho. Mofan abre os olhos e nota que está sozinho, e fica mais surpreso ao ver que seu orbe mudou. Ele começa a se perguntar se despertou tanto o elemento fogo quanto o elemento raio. Quando todos voltam para a classe, o valentão o zomba por ainda estar ali, mas fica chocado ao ver que ele despertou o raro elemento do tipo fogo. Mofan não deixa de rir, pois sabe que na verdade despertou 2 talentos raros, e se pergunta como será a reação
reação deles se soubessem que ele também despertou o elemento raio. Ele planeja escondê-lo por um tempo e revelar a eles no momento perfeito. 2 meses depois, o Sr. Chang explica como existem 7 estrelas que giram em torno de cada um dos seus sistemas estelares. Seus movimentos são aleatórios e os alunos devem se concentrar em controlá-los para seguir órbitas estritas. Se conseguirem fazê-lo, então eles terão completado sua liberação mágica. No entanto, depois que fazerem qualquer progresso, quando perderem o controle de uma estrela, eles terão que começar de novo. Mubai é solicitado para uma demonstração e revela que é capaz de controlar 5 estrelas, o que também aparece em seu distintivo. Mubai é o aluno mais rápido entre todos, já que o resto mal conseguiu controlar 3 estrelas. O Sr. Chang os lembra que seu progresso dependerá tanto de sua habilidade quanto do seu esforço. Depois que a aula termina, o valentão mais uma vez zomba Mofan por ter apenas uma estrela, presumindo que significará que ele será reprovado no exame final, chegando ao ponto de tirar sarro de como a família dele teve que vender a casa para colocá-lo na escola. Os outros alunos também são rudes, alegando que se sentem melhor com seus próprios resultados ruins, já que ele é o pior de todos. Pessoal maldoso, velho. Papo reto, não, isso é maldade, cara. Caralho. Nossa, eu vou ficar feliz com a desgraça dos outros. Ah, que bando de filha da puta. No entanto, quando está sozinho, ele explica como é verdade que ele só tem uma estrela, mas isso é apenas no seu talento de fogo. Quando ele pratica seu talento de relâmpago, Mofan revela que falta apenas uma estrela para completar sua liberação mágica. Mais tarde, ele se encontra com sua irmã Xinxia, que aparenta estar chateada. Ele percebe que os valentões roubaram a cadeira de rodas dela. A garota diz para ele não fazer nada, já que eles estão em maior número, mas Mofan não se importa com isso. O líder do grupo de valentões explica que devolverá a cadeira de rodas quando ela concordar em ser sua namorada. Quando Mofan chega para defendê-la, o líder explica que Xinxia deveria ficar grata por alguém estar interessado e que ela não deveria ser muito exigente considerando sua condição. Nossa, que filho da puta, mano. O valentão ainda vai mais longe, dizendo que não se importaria em carregar sua irmã por aí. Mofan só consegue pensar em como esse deve ser o momento em que ele terá sucesso. Ele se concentra em controlar suas estrelas e exige que pare de insultar sua irmã. Mofan pela primeira vez consegue liberar um poderoso ataque de relâmpagos. Com o líder derrotado, os outros entendem que ele deve ser um mago e imploram por misericórdia. Mofan volta a toda velocidade para devolver a cadeira de rodas de sua irmã e age de maneira humilde sobre seu novo poder. Em outro lugar, Mubai explica seu progresso para seu tio Murray, que está muito satisfeito em ouvir sobre sua habilidade de controle com 5 estrelas. Murray explica que o desempenho do seu sobrinho nos exames finais será extremamente importante, já que a herdeira da família Mu comparecerá e ele deve causar uma boa impressão. Quando questionado sobre Mofan, Mubai explica que ele é péssimo, já que não consegue nem controlar uma única estrela, e Murray explica que ele será expulso depois que for reprovado no exame. Naquela noite, Mofan pensa em como seu pai começou a trabalhar fora da cidade, junto de seu tio para pagar seus estudos. No entanto, isso é extremamente perigoso, já que monstros cercam a cidade e seu pai está impotente. Ele começa a trabalhar para desenvolver seu talento de fogo dentro da banheira, mas rapidamente percebe que não foi uma boa ideia. Momentos depois, Xinxia aparece para lhe entregar a sobremesa e fica satisfeita ao ver que seu irmão dominou a magia de raio, mas explica que ele conseguiu fazer isso em apenas 6 meses e pergunta se ele teve ajuda da Ordem Negra. Mofan não faz ideia do que é isso e ela explica que aprendeu na aula que eles são um culto que ajuda as pessoas a melhorarem suas habilidades mais rápido. Ele explica que nunca faria isso e fala pra ela que já está na hora de dormir. Quando está sozinho, admite que está progredindo muito rápido. Ele está preocupado que os outros comecem a pensar que ele faz parte da Ordem Negra, então decide revelar apenas seu talento de fogo na frente das pessoas, mantendo seu elemento raio como um trunfo. No ginásio da escola, todos estão com uma expressão boba no rosto. Mofan se vira e vê que é por causa de uma mulher atraente. O nome dela é Tang Yu, a nova professora de magia prática, que pede para todos os talentos de fogo se levantarem. Mofan é ridicularizado pelo valentão por ter apenas uma estrela. A senhorita Tang dá uma demonstração da magia de fogo de nível 1, chamada Explosão de Fogo, que depois da chama desaparecer, ela incinera o alvo por completo. Mais tarde, Mubai explica a seu tio
admitiu que ele não acredita que Mofan irá falhar o suficiente para ser expulso da escola, já que isso só acontece com os alunos que ficam mais baixo no dia do exame final. Murray, no entanto, explica que tem um plano alternativo. Ele tira de seu paletó uma pedra escura que pode absorver a energia mágica e a luz da bola de cristal. O examinador, durante o teste, trabalha para ele e dará o sinal para que ele coloque a pedra escura na bola de cristal na vez de Mofan ser testado, garantindo que ele falhará. Murray ainda guarda rancor de Mofan em relação à família Mu e jura fazê-lo pagar por seus atos. No campo de treinamento, Mofan pratica seu talento de fogo e reflete que há apenas uma estrela faltando e resta um mês até o exame final. Ele só conseguiu controlar 5 estrelas, o que deveria servir para o exame, mas ele gostaria de ter um desempenho melhor para impressionar a família Mu. O tempo passa rapidamente e o Sr. Shang explica como o exame final será feito. A bola de cristal medirá seus poderes mágicos. Quanto mais forte for a luz dela emitida, mais poder a pessoa possui. Eles receberão notas com base em seu brilho, variando das notas de A até a nota D, e todos aqueles que receberem um D serão expulsos da escola, pois é impossível para a maioria deles controlar todas as 7 estrelas em apenas um ano. Eles não serão testados na liberação de magia. No entanto, se alguém for capaz de fazê-lo, eles serão transferidos para a classe de elite, onde receberão uma pulseira de estrelas que auxilia no seu progresso. No exame, Muzal, o chefe da família Mu, faz um discurso para os alunos e é explicado que Ningxue é uma aluna excepcional que se formou cedo e agora frequenta uma faculdade de magia. Ela é convidada para fazer uma demonstração e surpreende a todos com seu incrível poder de gelo. Os alunos são instruídos a se acalmar, pois estão discutindo o quão preocupados estão com a possibilidade de não se saírem bem, mas ficam aliviados ao ver que o exame não é muito difícil, depois que a aluna mais ansiosa recebe um A. Zheng também consegue nota máxima e, por estar bastante confiante, ele pede para fazer o teste de liberação mágica. Entretanto, acaba falhando e seus colegas riem dele, mas rapidamente se sente melhor após ser encorajado pela senhorita Tang. Na vez de Mubai, ele impressiona a classe quando a bola de cristal brilha intensamente e o professor Shang lhe dá uma nota S, o que deixa todos surpresos, pois foram informados que a nota máxima era A, sendo essa a única nota S em toda a escola. É claro que ele gostaria de tentar sua liberação mágica, e vemos Murray entusiasmadamente falando sobre ele para Muzal. Mubai usa com sucesso sua magia de gelo e recebe a nota B por sua liberação mágica. Todos estão surpresos com o que ele conseguiu realizar em apenas um ano, mas Ningxue apenas diz que não é ruim. Mofan é chamado para o palco. Muzal quer ir embora, dizendo que não há mais nada para se ver, mas Ningxue deseja ficar. Muzal concorda em assistir, querendo saber o que ele pode fazer depois que sua família sacrificaram tudo para ele entrar na escola. Murray dá o sinal e a pedra escura é colocada no lugar. Mubai observa, mal podendo esperar para que ele falhe, para assim Ningxue finalmente perceber o quanto ele é superior. Mofan começa o teste, mas a luz é claramente mais fraca e todos, incluindo o professor, pensam que ele receberá a nota D. Muzal fala que com uma atuação como essa, Mofan se sairia melhor sendo um motorista igual seu pai. Murray diz que ele não aprendeu nada e que o pai de Mofan desperdiçou dinheiro pagando a escola. Porém, naquele momento, Mofan continua adicionando energia mágica e consegue destruir a pedra escura, finalmente permitindo que a esfera tenha um forte brilho e ele recebe a nota B. Todos pensam que é injusto o pior aluno ter tirado um B, uma nota relativamente boa, e começam a questionar se o cristal está com algum defeito. Shang está orgulhoso de seu aluno, mas a senhorita Tang revela que essa não era sua nota real e afirma que a bola de cristal está com defeito e insiste que ele seja testado novamente. Os estudantes concordam, mas o Sr. Shang pede para que ela repense seu pedido, afirmando que não foi fácil para Mofan entrar na escola, mas ela persiste e Ningxue concorda com ela, pedindo um novo teste. Depois de ser substituído, todos ficam surpresos a ver a bola de cristal brilhar muito mais forte do que antes, e Mofan recebe uma nota S, deixando bem claro que a esfera está muito mais brilhante do que foi na vez de Mubai. Mofan fala que ainda não terminou, pois gostaria de tentar sua liberação mágica. Mubai está mais chocado do que qualquer um, mas sabe que se gastasse tanto tempo controlando as estrelas, seria impossível para ele também ter dominado a liberação mágica. No entanto, ele só pode assistir com espanto, enquanto Mofan demonstra suas proezas mágicas. Com isso, Mofan recebe a nota mais alta em liberação mágica. O diretor da escola reconhece o trabalho árduo
sabe o potencial do garoto, especialmente considerando que ele é o primeiro mago de sua família. Isso muda a visão de Musal sobre Mufan e diz a ele que deseja esquecer seus erros do passado. Musal lhe dá uma pulseira de fogo para ajudá-la a controlar seus poderes e o aceita na família Mu. Apenas é instruído a trabalhar mais. O Sr. Shang diz a Mufan para agradecer o homem, mas ele se recusa a ser o cachorro acorrentado que apenas recebe ordens de alguém e explica que não é covarde igual Mubai. Musal é avisado a se acalmar. Mufan diz que nunca esquecerá como Musal tratou ele e seu pai, revelando que Xing ainda tem dores nas costas desde aquele dia há 3 anos atrás. Morrei quer que ele seja expulso imediatamente, mas o diretor não está disposto a ir tão longe. Então Mubai diz a eles que deveriam resolver isso com um duelo. Musal diz que gostaria que Yueng, seu filho adotivo, lutasse, e o diretor dá a Mofan outra chance de se desculpar, mas ele diz que um duelo é o que ele realmente quer. Se ele perder, vai se desculpar, mas se vencer, Musal deve pedir desculpas de joelhos pelo que fez a seu pai. A senhorita Teng fala que a Associação de Magos proíbe brigas entre menores de idade, então eles devem esperar 2 anos antes que possam lutar. Mofan é avisado que Yang é muito mais forte que Mubai, e ele percebe que deve treinar duro para se preparar para o combate. No próximo semestre, Mofan já está na classe de elite junto com os outros que conseguiram liberar sua magia. É explicado que eles receberam números baseados em seus poderes, e Mofan é o melhor, possuindo o número 1. Os docentes avisam que a turma receberá 3 pulseiras, que eles revezarão no uso. Os 3 melhores alunos usarão por 1 mês cada, mas Mofan só poderá usar por 10 dias, como punição por seu comportamento rude com Musal. Shang diz que as pulseiras são muito preciosas, e se alguém as perder ou danificá-las, não apenas será expulso, mas também seria proibido de ser um mago. Enquanto treinava, Mubai explica que existem diferentes níveis de pulseira. Aquela dada aos alunos é capaz de acelerar o progresso em 20%, mas uma das pulseiras espirituais que sua família possui é capaz de acelerar o progresso em 40%. Ele revela que Musal permitiu que Yang usasse a pulseira por 6 meses em preparação para a luta contra Mofan, que após ouvir isso, simplesmente volta a treinar. Mais tarde, Mofan vai até o terraço para conseguir meditar em paz. Ele reflete que seu pingente continua reagindo sempre que ele pratica, porém dessa vez ele engole a pulseira. O garoto implora para que o objeto cuspa a pulseira de volta, mas não adiantou. De repente, a senhorita Teng aparece e presume pelo comportamento dele que ele perdeu a pulseira, e o menino conta o que aconteceu. Ele explica que o pingente é uma herança de família, e ela revela que também é um equipamento mágico que acelera o progresso, mas deve ser alimentado. Ele não apenas melhora as estatísticas, como também pode absorver energia e evoluir. Ele pensa em como essa coisa deve ser responsável por permitir que ele libere 2 elementos, e se pergunta se ele será repreendido por tê-lo. Ele diz a senhorita Teng que não pode controlá-lo e que ela deveria mantê-lo. No entanto, ela explica que ele é único e sente que tem um vínculo espiritual com Mofan. Ela pede para mantê-lo em segredo e explica que só continuará a crescer caso se alimente de espíritos e outras energias mágicas. Ela promete resolver a questão da pulseira desaparecida, mas ele vai ficar lhe devendo uma. E quando ela sai, Mofan se pergunta se ela realmente está atraída por seu incrível carisma. Mas em seu quarto, ele volta a se concentrar em seu treinamento. No dia seguinte, os alunos são levados para uma excursão até o limite da zona segura, onde os monstros são impedidos de entrar. Mofan revela que o seu status de fogo tem estado inquieto e se pergunta se ele está evoluindo para o nível 2. Quando eles chegam, o instrutor-chefe Zhang Kong explica que eles participarão de uma missão como magos caçadores e se completarem, receberão nota A. Os alunos estão preocupados, pois apenas magos com vários anos de experiência podem fazer caças que envolvem monstros, e Shang concorda. No entanto, o instrutor-chefe explica que eles são a melhor escola da cidade e deveriam colocar isso à prova. Mofan pergunta qual é o prêmio por completar a missão, e ele revela que dará uma armadura mágica. Mofan sabe que Yang faz parte de uma família rica e terá a melhor armadura, então não pode deixar essa oportunidade passar. Os alunos passam por alguns obstáculos com bastante facilidade, permitindo que eles demonstrem seu controle sobre suas habilidades. Eles chegam a uma caverna, que uma vez serviu como covil para lobos selvagens de um único olho, mas os alunos foram encarregados de verificar se sobraram alguns monstros e encontrar uma pulseira perdida. De volta aos professores, é revelado que o chefe ordenou que alguém vigiasse eles, e fala que na verdade não havia mais lobos na caverna. Kong diz que há algo lá, e que os alunos precisam de experiência. A senhorita Teng pensa em como Mofan é o mais poderoso entre eles,
2, já que ele tem praticado com o pingente, mas duvida que ele será capaz de enfrentar um monstro. Enquanto caminham, alguns alunos temem um encontro com um monstro, mas o valentão da turma explica que eles só precisam ficar perto de Mubai e ele simplesmente congelará o inimigo. Mofan percebe que a água da lagoa está apenas na metade, baseado na linha da água, o que é especialmente estranho, já que choveu depois que eles chegaram. Ele explica a seu amigo que algo muito grande dentro da caverna deve ter bebido a água, e ele vai correndo avisar os outros, porém seus colegas não lhe dão ouvidos e zombam de Zeng por procurar uma desculpa para não entrar, já que ele está com tanto medo. Mais à frente, o grupo ilumina a caverna com magia e são abordados por um lobo de um olho, e a tentativa de Mubai de usar magia acaba não saindo como esperado. Zoumi decide tentar alguma coisa, mas acaba sendo resgatada por Mofan, que diz que ela seria devorada antes de conseguir lidar com aquele bicho. Do lado de fora da caverna, o instrutor-chefe revela que aquele monstro é um animal de estimação, disfarçado, e está feliz, pois se fossem um monstro de verdade, todos os alunos teriam morrido. Ele sabia que não seriam capazes de derrotar o animal de estimação, e esperava que eles pelo menos conseguissem liberar algumas magias. Eles ficam desapontados porque ninguém parece estar à altura da tarefa, então eles começam a ver uma luz na caverna e assumem que é Mubai. Dentro da caverna, Mubai veste seu traje de combate e consegue congelar uma pata da criatura. Do lado de fora, os alunos não conseguem encontrar a corda que usaram para descer. Zoumi, que foi resgatada, retorna com confiança para a caverna e libera um poderoso ataque de fogo, que só consegue enfurecer o lobo. Antes dela ser atacada, o outro usuário de raio a salva e consegue paralisá-lo por um momento, mas isso não dura por muito tempo. Mubai é inútil contra ele e na segunda tentativa de Zoumi, ela acaba falhando novamente. Mofan então chega, percebendo que os ataques de nível 1 dos seus colegas são ineficazes, ele libera um ataque de fogo de nível 2 chamado Incendiar. O lobo é engolido pelas chamas e foge até a lagoa. Os instrutores ficam impressionados e aliviados ao ver que tem alguém que dominou o ataque de nível 2, porém é revelado que o lobo não está mais respondendo aos comandos. Originalmente, ele foi instruído para não machucar os alunos, mas agora parece que ele está fora de controle. Os alunos fazem o possível para evitar a fera fora de controle, e Mofan, que é o último dos melhores alunos, ainda é capaz de lutar. Zeng vai ajudá-lo, e os dois decidem recuar ainda mais para dentro da caverna. Zoumi fala que eles estão em grande desvantagem. Alguns alunos ficam gratos por sua bravura, enquanto outros dizem que sua morte não deve ser em vão. O chefe chega com suas asas aladas e é informado sobre a situação. Lá dentro, Zeng corajosamente salva Mofan de um ataque, mas fica gravemente ferido. Isso leva Mofan ao limite, e ele finalmente decide liberar sua magia de relâmpagos. Seu primeiro ataque é definitivamente eficaz, mas só consegue atordoá-lo. Com essa brecha, ele usa sua magia de fogo para quebrar uma estalactite que perfura e elimina o lobo de um olho, e um tipo de energia é absorvido por seu pingente. Enquanto confere se seu amigo está bem, o chefe chega e fica surpreso ao saber que Mofan, de alguma forma, conseguiu derrotar o lobo. Ele sabia que sua magia de fogo não teria matado a criatura, mas Mofan explica como usou a estalactite para perfurá-lo. Ele implora para que consiga alguma assistência médica para Zeng, mas o chefe ainda não consegue entender como Mofan conseguiu fazer isso, especialmente considerando que a velocidade e os reflexos do lobo deveriam fazer ele desviar facilmente, e Mofan pede para que ele se foque na situação de seu amigo. Enquanto deixam o local, todos os outros aparecem, e o dono do lobo de estimação fica furioso porque o chefe eliminou seu pet, mas acaba ficando chocado junto com os outros quando ouvem que Mofan foi quem deu um jeito no animal. O dono se recusa a acreditar, alegando que seu lobo é mais forte que os monstros normais e poderia facilmente ter lidado com magos experientes. Todos também acham que foi o chefe, até que Mofan explica como realizou essa façanha, mas não revela seu elemento raio. Enquanto o instrutor chora por seu animal, os alunos finalmente começam a dar algum crédito a Mofan e entendem agora o porquê dele ser o número 1 da classe. A professora Tang explica que se fosse um monstro de verdade, todos os alunos estariam mortos no momento que o encontraram, pois não conseguiram usar nenhuma magia, e que os monstros que encontrarem no futuro serão assassinos sedentos por sangue que não mostram piedade. A missão de caça não ocorreu como planejado, mas todos os alunos receberão uma nota A, e Mofan receberá
será um S. No entanto, outro instrutor menciona que Mofan não só usou magia nível 2, mas também derrotou o lobo, então ele merece a armadura mágica, e todos ali presentes concordam. Mais tarde, Mofan recebe uma medalha, e o chefe oferece uma posição de trabalho para depois que ele se formar, mas ele só quer saber onde está sua armadura. Outros alunos recebem seus prêmios, mas Kong não consegue parar de pensar de como Mofan conseguiu vencer a luta, e começa a questionar se ele não tinha contado a verdade. Depois de todo esse ocorrido, 2 meses se passaram, e Mofan reflete que evoluiu 20% mais rápido graças a seu pingente. Ele percebeu que seus colegas de classe e magias de nível 1 mal danificaram um lobo, mas sua magia de nível 2 de fogo causaram grandes danos. Isso deixou curioso sobre o que a magia de raio de nível 2 será capaz de fazer, já que o raio é o elemento mais forte. Ele percebe que ainda não é forte o suficiente, já que não pode confiar apenas na magia enquanto luta, ele precisa evoluir mais rápido. Ele lembra que seu pingente será capaz de evoluir se for alimentado com grandes quantidades de energia, e se chegar ao nível alma, aceleraria seu progresso em 40%. As coisas que o pingente precisa para se alimentar custam muito dinheiro, então ele começa a considerar se deveria se tornar um mago caçador, já que todos são muito bem pagos, além de que também ganhará experiência em combate. No dia seguinte, Mofan vai até o salão de magos caçadores e encontra 2 homens examinando suas opções de empregos de caçador. Os trabalhos são muito difíceis para magos inexperientes, então um dos homens se pergunta se ele deveria se juntar aos caçadores de monstros, já que o salário é muito bom. O homem é informado que ele nunca seria contratado, pois os caçadores de monstros contratam apenas os melhores dos melhores. Mofan vê que há muitas pessoas tentando se juntar aos caçadores de monstros e é instruído a não se preocupar com a entrevista, pois seria apenas uma perca de tempo. Alguém tão jovem como Mofan não teria chance, já que os caçadores lutam contra monstros reais. O homem explica que o mais importante é o elemento que a pessoa possui, e se alguém tiver o elemento do tipo fogo, pode ter mais chances de ser contratado, mesmo que seja inexperiente. Mofan pergunta sobre quem tem um elemento relâmpago, e o homem só consegue rir, já que apenas um dentre 1000 tem esse elemento. Ele explica que todo o time os desejaria, independente da experiência. Dentro do quarto, os caçadores estão ficando frustrados com os candidatos fracos que vieram, pois seu líder só quer magos de elite poderosos e experientes. O homem de antes espera na fila da entrevista e percebe que Mofan está lá na frente. Lá dentro, Mofan mente, dizendo que já concluiu seus estudos e que seu nome é Fanmo. Eles explicam que estão procurando caçadores de nível médio, mas Fanmo nem é certificado, porém prova a eles que possui o elemento raio, e o capitão caçador aparece para recebê-lo em seu time. Fanmo explica que não tem certificado, mas o capitão diz que vai conseguir um para ele. Fanmo diz que não tem experiência, mas o capitão diz que ele vai ganhar alguma. Ele diz que só alcançou o nível 1, mas isso na verdade impressiona o capitão, já que é mais difícil cultivar o elemento relâmpago. Ele é apresentado aos outros membros. Ele percebe que lá está Kai Teng, que pertence à família Mu, mas são interrompidos pela notícia de que um monstro está solto na cidade. O capitão manda Fanmu esperar eles voltarem, mas ele pede para ir junto, pois já faz parte da equipe. No carro, eles revelam que o distúrbio está acontecendo na escola de sua irmã. Mofan não pode deixar de se preocupar quando é explicado que um aluno desapareceu e Xinxia não atende o telefone. Quando chegam lá, a equipe se separa e Fanmu fica encarregado de verificar o refeitório. Enquanto investiga, Xinxia finalmente retorna sua ligação e explica que está segura, mas a testemunha disse que o aluno estava indo ao refeitório quando ela estava saindo. Mofan fala que ela deveria se preocupar em cuidar de si mesma. Nesse momento, o monstro aparece atrás dele. Mofan mal consegue evitar seus ataques e os outros caçadores vão até ele. Depois de sentir que o monstro não tem mais para onde correr, decide que tem que lutar contra ele. Assim que o monstro desencadeia seu ataque, o resto da equipe chega e demonstra sua diferença de força e experiência. O capitão usa magia de fogo de nível 3 para causar um dano massivo, derrubando o monstro. Porém, Kai Teng age de forma descuidada e não é capaz de se defender, mas a habilidade de relâmpago de Fanmo a salva. O capitão fica furioso com Xiao Kei por não ter ficado alerta, já que sua responsabilidade é proteger os outros usando seu elemento de água. Fanmo então é elogiado por sua reação rápida e é promovido para membro interino da equipe. Mofan contém sua empolgação quando sabe que a promoção vem com um salário mais alto e talvez alguns bônus. O espírito
da criatura sai e é consumido por seu pingente, e ninguém mais além dele é capaz de ver essa energia. A equipe revela que não conseguiram encontrar a garota desaparecida, mas há evidência de que outros monstros a arrastaram para um túnel profundo que foi encontrado. A equipe discute se deve ir ou não atrás deles e determinam que a garota já pode estar morta. O capitão decide alertar a Associação da Sociedade Mágica, já que é algo que eles não podem lidar. Mais tarde, eles explicam que a associação assumiu o assunto e o capitão mais uma vez elogia Famor, depois de subestimá-lo mais cedo. Eles provocam Kai por dever sua vida a ele, mas Lee diz que ela não teria chance, até porque ele achou o celular de Famor e tinha várias ligações de uma garota. Ainda naquela noite, ele vai até sua irmã, que era a garota que estava ligando para ele desde que ouviu a briga no telefone e estava muito preocupada. Ele a tranquiliza, dizendo que pode cuidar de si mesmo e faz uma explicação teatral de como foi a batalha. No dia seguinte, Famor recebe seu primeiro cheque e é explicado que sua ação decisiva lhes rendeu um bônus. Em outro lugar, Murray está impressionado com o progresso de seu sobrinho, mas Aang acredita que ele não está progredindo rápido o suficiente. Murray explica que ele alcançou o nível 2 de magia muito mais rápido do que seus colegas e que não demorará muito para atingir o nível 3. Aang está ficando impaciente, já que isso levará pelo menos um ano, e se compara a Ning, mas seu tio lembra que ela é uma pessoa excepcional e não deveria se comparar a ela. Além disso, seu foco deveria ser apenas ensinar uma lição a Mofan, mas Aang acredita que ele não é um oponente digno. Ao falar com seu pai, Aang explica que gostaria de ter escolhido um oponente à sua altura. Musal concorda que está abaixo dele lidar com um perdedor igual Mofan, mas explica que é o que o diretor queria. Além disso, é o que deve ser feito como primeiro passo ao controle da cidade, e isso captura seu interesse. Musal continua explicando que uma pessoa a cada ano é escolhida para praticar na Primavera Sagrada Subterrânea. A escola e todas as famílias antigas desejam desesperadamente essa oportunidade, então exibir seu poder esmagador contra Mofan pode ajudar a conquistar esse direito. Em outro lugar, Murray explica que Ning é a verdadeira herdeira da família e que Aang serve apenas para ser um trampolim. Mobai pergunta se Mofan ganhará o direito de praticar na Primavera Sagrada Subterrânea se ele for vitorioso, mas seu tio avisa que isso nunca aconteceria. Então somos levados até um lugar com uma luz brilhante que alcança os céus, que aparenta emanar de um monstro com um único olho. Na aula, Mofan reflete que não tem aparecido ultimamente porque estava ocupado salvando a cidade. De repente, Zeng pergunta se Zoumi tem uma queda por Mofan. Ela então se aproxima e pergunta se ele está livre naquela noite. Mofan pensa em como ela deve ter se apaixonado quando a salvou do lobo. Ele reflete que deviam se focar totalmente nos estudos, mas ela afirma que não tem nada para fazer naquela noite. Mais tarde, ele se pergunta o quão estranho é aquele lugar para ser um primeiro encontro, e Zoumi explica que ali é onde tremores ocorrem. Sua avó está sentindo tremores noturnos vindo de lá e acredita que aquele é um lugar mal assombrado. O motivo dela ter pedido para Mofan se juntar a ela foi para que ele pudesse investigar, já que ele é o mago mais bem classificado da escola, o que parece decepcioná-lo um pouco. Ele faz um parkour para conseguir entrar no prédio e pensa em como ela foi muito esperta por pedir a ajuda dele, já que ele é um caçador de monstros e conseguiu capturar de 8 a 9 monstros até agora. Ele usa um pouco de pó revelador para ver os passos de um monstro, e então ela pergunta se deveriam informar um caçador, mas Mofan sabe que isso não será necessário. Nesse momento, o monstro lobo de um olho aparece para terminar sua refeição, e Zomin fica apavorada porque os dois são apenas estudantes que não teriam chance em uma luta. Ela diz que esse lobo é 2 vezes maior do que os foram mostrados na aula. Mofan explica que há vários moradores de rua lá que o lobo pode estar se alimentando. Com lágrimas em seus olhos, Zoumi quer fugir. Ele então diz para ela ir até sua avó e evacuar todo o quarteirão, e também para ligar para a polícia, mas ela já estava fazendo isso, o que só consegue atrair a atenção do monstro. Depois que saem, Mofan diz para ela seguir suas instruções, mas ela não quer deixá-lo para morrer. Ele consegue convencê-la e é deixado para lutar contra o monstro sozinho. Este lobo é mais forte do que o anterior, e Mofan consegue sobreviver ao ataque graças à sua armadura mágica. Então vemos a caçadora Kai, que recebeu o sinal de Famor, e Zomin fala a direção do prédio onde seu amigo Mofan está. Mofan se prepara para usar seu ataque de fogo, mas nesse momento Kai e Aang chegam para subjugar o monstro. Kai só viu Famor de máscara, então não o reconhece, mas se lembra de Mofan em uma memória
história de muito tempo atrás. Ela explica como foi ele que insultou a família Mu, e Aang não consegue acreditar no quão covarde ele é por fugir sem nenhuma hesitação. Kai contata o capitão, informando que o monstro parece ter sofrido uma mutação após absorver um vazamento de energia de uma fonte sagrada, e pede para que encontre Famou imediatamente, para que ele possa usar sua magia de raio para paralisar o bicho. Mofan muda para o seu disfarce e reflete que como estudante seu elemento é fogo e como caçador seu elemento é de raio, e que os separar é importante para que não saibam que ele possui dois elementos. O capitão exige que todos se concentrem, já que o lobo mutante pode matar todos eles em um instante. Infelizmente o gelo e o raio não serão capazes de eliminar a criatura, e se o capitão usasse a magia de fogo, apenas libertaria o lobinho da prisão de gelo. Seu principal objetivo agora é evitar que o lobo escape e ataque a cidade, enquanto eles esperam a ajuda da associação. Porém, o monstro se liberta da prisão de gelo e eles percebem que ele começou a evoluir para uma criatura ainda mais forte. O que você acha? Eles conseguirão derrotar o forte lobo? Mofan vai conseguir uma vitória no duelo contra Aang? Deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de anime. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal. Agradeço demais, galera. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!